Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que estiver assistindo isso de madrugada. Bom, esse é um vídeo que a gente está continuando a série O Caminho da Cruz, algumas reflexões em Marcos, da Comunidade Cristã das Boas Novas de Atibaia, mas fica aí ao seu dispor também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu filmes que mostram campanhas militares daqueles exércitos que estão avançando, né, e vencendo o mal e vencendo o inimigo, e conforme eles avançam, eles vão conquistando o terreno, e ali onde eles chegam, aquele povoado que estava oprimido, que estava debaixo de um cerco, dominado pelo inimigo, quando aquele exército salvador chega ali, né, os aliados chegam ali, você já viu como aquelas pessoas ficam aliviadas, aplaudem e acenam para os caras nos tanques e falam, obrigado. E aí chega de novo um ar de ordem, um ar de estamos bem e o mal tem que recuar. E aí aquele exército ele vai cada vez mais. Você já viu alguns filmes assim, né? Embora essas pessoas tenham que reconstruir ali o que foi destruído pelo inimigo, elas respiram aliviadas quando vem que chegou a salvação, que chegou alguém para espantar e expulsar o mal. Você já viu coisas assim? Você já viu, vamos dar um exemplo mais próximo da gente, que a gente, guerra no Brasil, né? Tem guerra de meme, né? Mas você já viu algo aqui mais próximo? Aquela mãe raiz, a clássica, não essas que ficam pedindo para o filho amar, não. Me ama. Aquela raiz de antigamente, tipo a minha mãe, tipo a sua mãe, mais antiga, que ela já chegava em casa e você estava lá, ou você sozinho, ou com irmão, irmãos e primos e amigos, e aí no que você ouve o barulho da sua mãe chegando, se tinha algo errado acontecendo, vocês têm que correr, ajeitar as coisas, limpar pelo menos uma coisinha ali, fazer cara de oi tia, tudo bem? Você lembra disso na sua vida? E aí a mãe que chegou ali, né, ela começa a olhar, verificar o ambiente e fala para o filho, né, talvez com a intimidade também, fala para os sobrinhos e para os amiguinhos, tira essa toalha dali, o que vocês estão fazendo aí? Desliga esse negócio, faz aquilo. Aí começa aquela movimentação para colocar as coisas em ordem, né? Aquela mãe chegou ali, aquela mãe raiz, chegou ali e tá trazendo coisas boas, ordem e expulsando até o mal, né? Que as próprias crianças estavam fazendo ali, né? Tomar sorvete junto com Coca-Cola, com salgadinho dentro, isso não pode dar em boa coisa, a não ser, enfim. Ok, e aquela mãe não só está expulsando o mal, mas ela também chegou para o alívio daquelas crianças. Vai ter almoço, vai ter uma comida decente, porque não tem um ali que consiga fazer algo de bom. A gente consegue fazer um ovo mexido e talvez explodir uma panela no processo da coisa mais fácil do mundo, que é fazer um ovo. A gente, como criança, pré-adolescente, até adolescente, a gente consegue explodir uma cozinha para fazer a coisa mais simples do mundo. Então aquela mãe chegou ali, expulsou o mal, né? Todo mundo já se ajeitou direito no sofá, parou de fazer bobagem e ainda tem coisa boa que vai acontecer, né? Eles podem respirar aliviados porque vai ter uma comidinha gostosa, vai ter, enfim, tem ordem e tem bênçãos ali também. Só mais uma imagem para você que eu vi no YouTube, aquela fábrica de um monte de coisa, mas às vezes tem coisa legal lá, e agora vai ser uma coisa meio, enfim, vídeo de cachorro. É um monte de cachorrinho, né? Um monte de filhotinho que todo mundo faz, puppies, filhotes, numa portinha, né, separando eles do resto da casa, e todos eles ali, talvez uns 20 filhotes, né, balançando o rabinho, chorando, pedindo para a mãe entrar, né, e eles poderem mamar. E aquela bagunça, eles... eu não vou imitar um cachorro aqui, mas você sabe. Aquela bagunça de cachorrinho chorando, latindo, e aí quando os donos abrem a portinha, deixa
a mãe entrar, né, e fecha de novo, eles se amontoam embaixo da mãe para poder mamar. Lógico, eles estão desesperados de fome. E aí aquela cachorra, ela por um tempinho ela até tenta conciliar ali, mas depois ela já dá um chega para lá neles, late forte, rosna, aponta para um, aponta para o outro, e cada cachorrinho assim se encolhe no cantinho e fica quietinho ali. E aí você vê que eles nem estavam tão desesperados assim para mamar, porque a mãe colocou ordem na casa ali e eles já, né, se comportaram e ficaram quietinhos ali. E a mãe vai girando, inspecionando um, não, ela não odeia os filhotes, ela foi, lambeu um, lambeu outro, mas toda aquela bagunça, loucura e desordem se desfaz assim quando chegou a autoridade ali deles, que é a mãe, né? A cachorra mãe ali que trouxe aquele momento para eles. Então, eu te dei um exemplo de campanhas militares, te dei o exemplo de uma mãe chegando em casa encontrando seus filhos, crianças, pré-adolescentes, malucos, e assim vai. E até exemplo da natureza, de como quando chega o bem, quando chega algo que domina também, expulsa o mal e traz ordem também para a coisa. A gente vai refletir aqui num texto de Marcos capítulo 3, e eu peço para que você acompanhe na sua Bíblia, enquanto você vê esse vídeo também, vai olhando na tua Bíblia, acompanhe o texto, porque Deus produz vida na gente através da palavra dele, e o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração, ok? Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 34, vai estar falando sobre como Jesus avança com domínio total, trazendo bênçãos, ordem e expulsando o mal. Jesus avança com domínio total, trazendo bênçãos, ordem e expulsando o mal. Vamos lá então. Um pouquinho antes desse capítulo 3 começar, já tem uma história ali de Jesus caminhando com os discípulos, e no Evangelho de Marcos, toda a ação de Jesus, ela traz muito poder, né? Traz muito imediatamente, logo depois, né? Quando ele olha para alguém com espírito imundo, o espírito já fala: o que o Senhor quer com a gente? O Senhor é o Santo de Israel, o Santo Todo-Poderoso, Filho de Deus, vai nos destruir agora? E ali Jesus manda e imediatamente o demônio sai, doenças saem, tudo obedece à ordem do grande conquistador, Jesus, que está no caminho do destino dele. E assim a gente está vendo nessa série. E aqui nesse momento, Jesus entra numa lavoura no sábado, e os discípulos vão colhendo espigas para comer. E aí alguns mestres da lei ficam ali só observando e falam: por que vocês estão comendo na lei? Durante o sábado, por que vocês fazem o que não é permitido fazer? Porque na lei não permite fazer nada no sábado. E Jesus já confronta ele falando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, o último versículo do capítulo 2. Quando Jesus fala isso, ele está trazendo para si toda aquela carga que está lá em Daniel 7, capítulo 13, que Daniel tem uma visão de alguém do lado do ancião no trono, que é alguém como um filho do homem, vindo nas nuvens com poder e com glória, e que esse ser que Daniel estava vendo na sua visão, seria dado poder, honra, glória, domínio sobre todas as coisas. Jesus está falando isso aqui nesse texto, que ele é o Filho do Homem, ele é aquele que viria, que teria domínio sobre tudo, ok? E aí ele está falando para aqueles homens, e você vai ver no teu texto de agora também, do verso 1 ao 6 de Marcos 3, que ele é o Senhor do sábado. E aí ele reinterpreta a lei para a gente, falando que aquilo que Deus tinha dado para o homem, ele deu para o homem, não é para o homem ficar escravo de algo, mas foi para abençoar o homem. Então a lei, e agora especificamente o descanso, sábado, Shabbat, não é tanto sobre um dia, mas sobre um período de descanso que Deus falou: parem, você não precisa trabalhar todos os dias. Pare e me adore com seu descanso também, porque eu trabalho pelos meus.
Então você pode ficar um dia, períodos, sem se preocupar com um monte de coisa, com Covid, com isso, com aquilo outro. Para, desliga a tua TV, desliga aquilo, descanse. Mais importante do que isso, conecte-se comigo, né? Me busque, leia a palavra, esteja em conexão com Jesus, né? Com Deus e com seus irmãos. E então Deus fala que não é o contrário, não é para o homem ficar escravo da lei. A lei foi dada para o homem poder saber se relacionar com o mundo que Deus criou, inclusive com quem ele é. Então é uma bênção para o homem, não para escravizar o homem. E aí no verso 1 a 6 aqui do nosso capítulo, no mesmo, então, num sábado também, ele está numa sinagoga, num ambiente religioso, e aí tem um homem com uma mão atrofiada, e Jesus, todo mundo fica vendo para ver se ele vai curar aquele homem num sábado e infringir a lei judaica por fazer isso. E aí Jesus, sabendo o que está acontecendo, verso 1 ao 6, eu vou ler o 2, o 3 e um pouquinho mais. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Então, quando a gente está meio que tão focado em regra, lei, né? Deus falou isso, eu tenho que fazer isso aqui e tal, você não consegue entender o espírito da coisa, nem entender quem criou aquilo. Estava na frente deles aquele que tinha criado a lei, aquele que criou todas as coisas, e ele estava só ajudando eles a entenderem. O sábado foi dado para o seu bem, e agora tem alguém que precisa do bem. Eu posso fazer esse bem nesse dia que é para o seu bem? Olha, dá certo. E aí, porque aqueles homens estão tão assim, com regras, com leis, eles não conseguem entender. E aí, Jesus, irado e também entristecido, chama o homem, cura o homem e mostra que ele tem poder, domínio total, ele traz bênçãos, ele coloca em ordem as coisas e ele já está começando a expulsar o mal da religiosidade ali naquele momento. E aqui já tem uma parada para a gente, né? Se Jesus tem o domínio do sábado e de toda a lei, se Jesus tem isso sob o domínio dele e ele está acima, ele é o dono, e ele dá isso para o homem, para a bênção do homem, o que a gente está fazendo em relação à lei de Deus, ou mais especificamente, pelo que a gente já está entendendo, até no Novo Testamento, né? Você deve... né? Ame uns aos outros, aquelas coisas que são mais ordem. O que a gente está fazendo em relação a isso? Né? A gente parece que tem dois jeitos de lidar com isso que parece que vem de muito tempo, esses dois jeitos de lidar que não é o jeito que Deus quer, mas a gente acaba caindo em extremos, né? Ou a gente vai para o lado do legalismo, do moralismo, e quando a gente lê no texto aqui os fariseus, a gente fala, esse povo aqui... Só que muitas vezes a gente está lá, no mesmo lugar, no você tem que fazer tal coisa, parecendo um robozinho de Deus, e não consegue enxergar o espírito da lei, o princípio que Deus está mostrando ali. E a gente vive preso, vive escravizado, chato um com o outro. Nossa, insuportável um com o outro. Só que o outro lado disso também, o outro extremo disso, é quem já pega, passa o filtro de Jesus, tá vendo? Não, Jesus é o Senhor do sábado, eu faço o que eu quiser, o sábado foi feito para mim, e vai viver de qualquer jeito também. Mas se Jesus é o dono do sábado, ele tem domínio do sábado, e ele dá o sábado e outras coisas mais que ele vai falando na palavra dele, se ele dá isso para o bem do homem, quem é que então vai falar como é que se usa isso? É ele, não você. Então a gente, por exemplo, só para pegar esse ponto do sábado, do descanso, a gente tem a posição daqueles que vão mais para o moralismo, legalismo e que nunca vão deixar de ir para a igreja, né? De se reunir como corpo. E isso Deus está falando na Bíblia.
não deixem de se reunir, como é o costume de alguns, como costume de alguns. O natural é que o convertido, que nasceu de novo, creu em Jesus, esteja num corpo local. O não natural é o que está acontecendo por aí. Mas então, o normal é então para essas pessoas aqui focarem na lei e na moral disso daqui e não consegue tirar a cabeça disso aqui e olhar para o espírito da lei, o espírito do que Deus estava falando para eles. E essas pessoas, elas vivem praticamente chateadas, amarguradas e bravas, estão indo para a igreja brava e procurando um motivo para ficar bravo com o outro, para ver o que, que o outro não está fazendo, o que que tá também, olha aqui, essa pregação foi mais ou menos, aí você não gostei dessas músicas, mas está lá todo domingo, todo sábado, seja o dia que for o culto. Só que tem o outro lado também, que é a pessoa que não liga para nada disso, é o lado mais do liberalismo, permissionismo, né? Aquela que não acha que tem valor nenhum numa lei, numa coisa que Deus falou e vive de qualquer jeito. Ah, Jesus é amor, é paz, é tudo, Ele está comigo e eu faço o que eu quiser. Esquecendo que o próprio Jesus falou sobre igreja, né? Mateus 16, Mateus 18, e ele inspirou os apóstolos também, que escrevem para igrejas. A gente vê claramente o tempo todo no Novo Testamento, igrejas reunidas, pessoas que conhecem pessoas, não estão vivendo a parte disso, desigrejados, que é um fenômeno muito recente. Para que lado que você vai? Quando Deus fala lá em Isaías 58, uma parte lá, que quando você chamar, né, delícia o meu sábado, o meu descanso, e parar de fazer o que você quer fazer e para o que você está querendo fazer, quando você parar de falar futilidades e chamar de delícia o meu descanso, aí eu estarei junto com você. Aí você vai ter entendido quem é o dono do descanso, do culto, do estar junto com o povo de Deus, adorando a Deus. Quando você chamar de delícia o sábado, não está fazendo nem porque é obrigado e não está deixando de fazer porque tem uma permissão que você achou que tinha, que você vou fazer as coisas de qualquer jeito. Quando você chamar de delícia, eu estarei com você. Isso me lembra de uma vez que eu estava parado eu estava lá em São Paulo, né? Então quem é de São Paulo vai saber, quem não é, pensa numa avenida bem movimentada, num cruzamento bem movimentado. Eu estava para entrar numa avenida bem movimentada e o farol estava vermelho. Só que estava vermelho porque estava quebrado e tinha um agente de trânsito ali, né? Aquele famoso CT. E ele parando, né? Deixa eu entrar aqui ele parando quem vinha de lá, então ele apitou, parou e o farol ainda estava vermelho para mim, né? Que ia entrar aqui. E aí ele para as pessoas ali e para essas aqui ele apitou e falou vem, com o farol vermelho. E aí tinha um ou dois carros na minha frente, tinha uma pessoa que não conseguia ir porque o farol estava vermelho. Mas o próprio agente de trânsito que está acima ali daquele sistema, né? Pare, vai, estava falando, vem, eu estou falando para você vir e passar, porque eu estou colocando ordem aqui. E aquela pessoa ficou meio travada e o pessoal, vamos, o cara tá falando para ir. E a pessoa lá. E apontou para o agente de trânsito, mas está vermelho, moço. E o cara, vamos! Quase como Jesus aqui, eu estou falando. Vem, eu tô falando para você o que significa isso e você tá parado ainda ali sem entender. Né? Às vezes a gente fica preso na regra e não entende quem fez a regra, quem está mostrando o que fazer ou não fazer e o porquê fazer. Né? Fica essa parada pra gente, porque Jesus avança, né? No Evangelho ele está avançando ali com domínio e ele está trazendo bênção, trazendo ordem, expulsando o mal, mas na nossa vida também a gente precisa deixar ele avançar e mostrar para a gente quando a gente está fechado na caixinha da regra, sem entender quem ele é, ou quando a gente está indo para qualquer lugar fazendo o que quer que seja, achando que a gente é de Deus. Né? Aquele tipo de pessoa que quer saber se eu fizer isso aqui, é pecado?
e se, ela já está escrito, mas e se eu fizer isso aqui, é pecado? Né? A pessoa não está na regra, ela está totalmente no permissionismo, no liberalismo, o que quer que seja, e quer saber até onde ela pode ir longe de Jesus para saber até onde ela pode ir longe e poder ser considerada filha de Deus. A gente devia estar pensando o contrário, né? Não é se eu fizer isso aqui é pecado, devia ser como mais próximo eu posso estar de Jesus? Além de regras e leis, quanto de sabedoria de Deus pode invadir a minha vida e o meu coração e frutificar coisa que já está em sintonia com a lei para eu ficar perto de Deus, né? Não é de eu seguir, Ele produzir em mim vontade de estar em corpo, em igreja. Ele produzir em mim vontade e desejo de honrar Ele com a minha sexualidade. Ele produzir em mim tudo, ao invés de eu falar não pode, não pode, não pode, né? Quão perto eu posso estar de Jesus para Ele trazer ordem e vida para mim? E aí, mas o texto segue, e agora a gente pode avançar um pouquinho mais rápido, porque do 7 ao 12, nós temos Jesus se retirando com seus discípulos para o mar, e aí uma grande multidão seguindo, comprimindo, querendo chegar perto dele, porque esse homem está trazendo, Deus está trazendo bênçãos, ordem, está expulsando o mal. Eu também quero isso para minha vida. E aí eles ouvem a respeito, eles estão indo para cima de Jesus e dos discípulos, e aí Jesus se afasta ou vai para um barco para ficar de uma forma que tenha ordem a coisa, né? Do verso 7 ao 12 nós temos isso, né? Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, que aqui é pessoas de Edom, né? Se você lembra do Antigo Testamento, são inimigos aqui de Deus, eles estão indo em direção a Jesus, muito legal. Das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. E por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Então todo mundo indo para cima de Jesus, porque precisa ter acesso a essa bênção. E aí parece de novo algo meio assim surpreendente de Jesus. Ele pede para os discípulos um barco para ele se afastar das multidões. E se você é uma pessoa prática, você já percebeu que Jesus está fazendo isso porque não tem como ficar um monte de gente, né, assim, aquela coisa ali abarrotada, né, todo mundo um em cima do outro, e aí ele vai para um barco, mas o que dá para ver é que muitas pessoas, né, querem ter acesso às bênçãos de Deus. Lembra? Jesus avança com domínio total, trazendo bênção, ordem, expulsando o mal, e as bênçãos do reino de Deus fluem através de Jesus. Não tem outro lugar, não tem outra filosofia, não tem outro jeito, não tem coach, não tem gênio, guru das finanças que vai te dar as bênçãos do reino de Deus. Você pode ficar rico, muito bom, mas as bênçãos do reino de Deus não tem quem possa te dar que não flua de Jesus. Tá todo mundo percebendo isso e todo mundo indo atrás dele, porque os povos querem ser abençoados, querem ser curados. As pessoas querem, pergunta para alguém do seu lado se ela não quer que o mal que está assolando a vida dela não pare, não cesse e vá embora da vida dela. Todo mundo quer isso, mas só tem isso através de Jesus. O que eu vou pedir para você prestar atenção nesse trecho, para a gente continuar, é para que você veja que no começo dessa parte, no verso 7, 8 e ali, você tem confusão, né? Muita gente querendo as bênçãos, ok, lindo, porque estão entendendo que Jesus é de onde flui as bênçãos. Só que você tem desordem, confusão. E o que o nosso rei está fazendo nesse momento, ao entrar no barco, ao se afastar, não é fazer o mal, é trazer ordem. Então, no começo da cena, você vê um monte de gente se amontoando. E depois, na cena, você já vê um Jesus no controle da situação e afastado daquela confusão. E pensa nisso. Então, desordem, né?
Loucuras versus ordem, coisas colocadas nos seus devidos lugares. E aí o verso 13 ao 19 continua com Jesus subindo ao monte, e agora ele vai escolher, como ele já tinha chamado alguns, e dos discípulos que já estão seguindo ele, já atenderam o chamado dele, ele vai escolher 12 para o representarem, espalharem essas bênçãos que a gente está falando, as bênçãos no reino de Deus, espalharem por aí. Então, do 13 ao 19, você pode ler aí, Jesus sobe a um monte, chama-se aquele que ele quis, então você tem uma ordem aí divina, ele colocando ele, né, no controle da situação, escolhendo 12, designando apóstolos para que estivessem com ele e os enviassem para pregar e expulsar demônios, né? O resto você lê aí sozinho. Então, tá no mesmo tema, certo? Jesus está avançando, ele está tendo domínio, ele está trazendo bênçãos e ordem, ele está expulsando o mal e agora ele está chamando para si homens preparados, ou que ele vai preparar para fazer isso também. Não é gente que ele está salvando para ficar lá no sofá de casa assistindo Netflix durante o Covid. Ele está salvando, chamando gente aqui para entrar na missão. E ele é o general, ele é o capitão dessa missão, ele está avançando e o exército inimigo está recuando com medo dele. Todo ponto de Marcos você vê isso, os demônios colocando a mão na cabeça, nos chifres, oh não, e saindo, indo embora. E aqui, quando ele chama a gente, ele está escolhendo gente para espalhar essas bênçãos também, para trabalhar, para ser mais gente que vai espalhar, vai trazer bênção, vai trazer ordem, vai expulsar o mal. E aí não tem como a gente chegar nessa parte, que já está chegando do meio para o fim da nossa reflexão, sem que a gente pense onde a gente está nessa missão. Onde você que está assistindo esse vídeo, onde você que faz parte da comunidade cristã das Boas Novas está nessa missão. O que você está fazendo? O que você está fazendo no Covid-19? Em casa, roendo a unha, com medo? Assistindo todas as séries possíveis do Netflix? O que você de outras igrejas também cristãs está fazendo nesse momento? Quando você conheceu Jesus, quando ele te chamou, quando você percebeu que ele trouxe bênção para a tua vida, ele trouxe ordem, ele começou a expulsar o mal da tua vida, o que você está fazendo agora? Será que você entendeu o que aconteceu com a sua vida quando você reconheceu diante de Deus, eu sou pecador? Não tem como eu chegar diante de Deus por boas ações, sendo bonzinho e não bebendo e não matando. Quando você percebeu que não era o caso, que você não tinha que fazer não tinha que cumprir nenhuma regra, porque você não conseguiria. Quando você percebeu isso, se declarou pecador, arrependido e creu em Jesus, você entendeu o que Jesus estava te chamando para fazer depois disso? Porque ele não te... Nenhum momento da Bíblia, nenhum momento da história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus salvando, tirando gente do meio do mal, salvando deles mesmos, que é o teu caso, é o meu caso. Jesus salva a gente da gente mesmo, viu, querido? Fica achando que é só os outros que é o mal, não. Tá, você não vê na Bíblia Deus salvando e falando, agora assistam aí todas as séries aí que você tiver, que ainda tá pegando no teu canal Acaba do Egito. A partir do momento que ele salva, ele já fala, todos os que foram salvos estão consagrados a mim. São meus. Tua vida não é sua mais. Paulo fala isso em Gálatas, já não sou mais meu, Cristo vive em mim. Eu não sou meu, eu não vivo mais. Eu não tenho mais vida, a minha vida é de Deus. E eu tô aí para esse vírus, e se eu morrer, tô com Jesus, se eu não morrer, eu tenho mais tempo para fazer coisa, para fazer a obra, para discipular pessoas. A pergunta é, onde você está? Porque Deus está querendo fazer algo. Quando ele chama os apóstolos, ele dá autoridade para eles, e aqui a gente já entende que a autoridade apostólica é passada para o que aconteceu aqui, né? No fechamento do cânon
As escrituras foram completas com autoridade apostólica, Pedro, Tiago, João, Paulo também, e a gente tem então o poder de Deus na nossa mão, o poder de Deus, daquele que tem domínio sobre tudo. Só que quando ele faz isso com eles, chama eles para ação, ele chama a gente para ação também. Eu não estou falando que você tem poder para curar a gente, para... Calma, pensa no princípio. Deus te chamou, Deus está te dando bênção, colocando ordem na tua vida, expulsando o mal da tua vida, se é que você está deixando ele fazer isso. Para te colocar na ação. Te colocar na ação dele. Então eu pergunto de novo, onde você está nisso? Para começar, você está entendendo aqui que Jesus está exercendo liderança, autoridade, domínio na vida desses homens? E quando ele faz isso, ele dá autoridade para Pedro, Tiago, para João, para exercer autoridade sobre outros também. Você entende a autoridade de Jesus, domínio dele? Porque se você não entende a autoridade de Jesus, talvez você não entenda a autoridade da palavra. Talvez você não entenda a autoridade nem de uma liderança na tua igreja, se for uma liderança plural, né, mais de um homem. Talvez você não entenda nem a liderança deles. E se você não entende a liderança de um pai, de uma mãe, a autoridade deles na tua vida, e de líderes na igreja, se você não entende a autoridade deles, eu acho muito difícil que você entenda a autoridade de Jesus quando ele te fala não para algumas coisas e sim para outras. Eu acho muito difícil. Se você não respeita quem Deus colocou como autoridade na tua vida, eu acho bem difícil, mas Deus está chamando homens aqui para colocar eles na ação dele, na missão dele, para ir para cima, né? Ir para cima, levar a bênção de Deus, ordem na vida dos outros, expulsar o mal da vida dos outros, tratar a vida dos outros. Então, ele faz isso com a gente também. E fica outra pergunta, se a gente está se permitindo ser tratado por Deus e pelos homens e mulheres que Deus está colocando na nossa vida para expulsar o mal da nossa vida. Ai, Rafa, eu não tenho demônio. Ok, meu querido, tudo bem. Se você crê em Jesus, você é habitado pelo Espírito Santo, concordo. Você não pode nunca ser tocado por alguma obra maligna, ok? E não tem mal em você ainda? A sua carne é super boazinha. A sua carne é cuti-cuti, Eva! Ela ama Jesus. A sua carne. A sua vontade ali, do teu corpo, do seu velho homem, ela é boa. Tá bom. Você permite que Deus trate a sua vida, expulse o mal da sua vida através da vida de outros homens? Porque se você não permite, eu acho bem difícil também que você entre na ação de Deus. E quando você achar que está entrando na ação de Deus, você vai estar entrando para causar mal para os outros. Porque você vai estar levando o teu mal para jogar em cima dos outros também. E aí, ao invés de estar fazendo bem, ajudando a pessoa a se despir de coisas que não deve ter mais na vida, você vai estar fazendo um reino paralelo, achando que está fazendo algo para Deus. Ao invés de chamar delícia o tempo com o Senhor, de descanso e estar com a igreja, você vai estar fazendo uma mini igreja na tua casa para falar de qualquer coisa, de vez em quando de Deus. Ou estar desencaminhando pessoas achando que está fazendo discípulo. Se você não deixa Deus tratar a tua vida, expulsar o mal da tua vida, eu acho difícil que você entre também na ação de Deus para fazer isso na vida dos outros. E aí fica questões pra gente, né? Que mal que Deus quer expulsar da minha vida? Que mal que a gente tem que deixar Jesus ter o domínio da minha vida para expulsar essas coisas dela? Talvez a sua boca maldita, aquela sua boca que no domingo tá lá cantando, louvando e falando coisas belas de Deus e logo depois no almoço falando mal de alguém da igreja. Talvez o mal que precise ser expulso da tua vida e da minha vida seja uma sexualidade deslocada. Lembra? A lei foi dada não para fazer a gente escravo dela, mas para fazer bem para a gente. A palavra de Deus foi dada para nos fazer bem e não para a gente ficar escravo dela. Então não deve ter mal nenhum, aliás, não tem mal nenhum a gente olhar para as Escrituras e perceber que
o sexo é bom, é lindo, mas foi feito para ser desfrutado dentro de uma união inseparável de um homem com uma mulher, né? Que ambos sejam de Deus, ambos honrem a Deus, ambos busquem a Deus, e aí eles se dão um ao outro, e dentro desse relacionamento de compromisso chamado casamento, o sexo é para ser desfrutado, e é uma delícia. Só que se é fora dessa situação, qualquer coisa é sexualidade deslocada. A gente não pode falar nada de um homossexual se você está com uma telinha de celular aberta lá no teu escurinho, vendo coisas que você não devia estar vendo, conversando coisas que você não devia estar conversando, ou indo fazer coisas com pessoas que mal que Deus tem que expulsar da nossa vida. Talvez a independência de um corpo local. Sou eu e Jesus e tá bom. A Bíblia te fala isso? Em algum ponto você vê isso aqui? Talvez o mal que deva ser expulso da nossa vida por Jesus seja uma vida aleatória, uma vida sem foco e sem rumo, que vai do nada ao nada e só vai vivendo e vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Talvez o mal que deva ser expulso da nossa vida seja o dualismo, que é viver coisas sacras e santas na igreja. Aí eu falo até diferente. Ô irmão, tudo bom? Falo com uma voz aveludada, tudo bom? Paz do Senhor, tal. E aí quando eu saio daquele ambiente, eu posso ser qualquer coisa. Aí eu xingo nos meus grupos lá, que só tem homem. Aí eu vejo coisa que não tem nada a ver. Mas se a gente estivesse fazendo isso lá naquele lugar chamado igreja, eu mesmo estaria falando, que absurdo! Como pode? Que escândalo! Isso é dualismo, meu lindo. Isso é herança do catolicismo, que tinha gente que era sacra, santa, que tinha... aqueles são os homens de Deus... Na igreja, sim, eu sou abençoado. Eu saio dali, eu sou profano. Não existe isso, nunca existiu isso na Bíblia. Você é todo, integral, todo de Deus. No domingo, no período de culto, no almoço, depois com a tua família, você continua sendo de Deus, você está em culto ainda. E segunda, também. E lá no grupo só dos meninos? Também. E naquela conversa lá com aquela pessoa que, também, você é de Jesus ali também, você está em culto também. Há muito mal que a gente precisa deixar Jesus expulsar da nossa vida e ele ter domínio total dela. Fragmentação de vida, idolatria, né? O dinheiro, a busca pela fama, dinheiro. Se a gente está deixando Jesus dominar, trazer bênção e ordem, a gente também está deixando homens e mulheres de Deus ter acesso à nossa vida, abrir e falar, fulano, vamos conversar, vamos tratar disso. Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que Deus fala. Jesus avança com domínio total, trazendo bênçãos, ordem, e expulsando o mal. E aí, o nosso texto termina, né? Eu sei que você está achando que tem muita coisa, mas a história daqui até o final é basicamente uma mesma coisa. A gente lê e encerra aqui a nossa reflexão com a parte importante disso. A parte mais importante, perdão. Tudo isso é importante. Verso 20, capítulo 3. Então Jesus entrou numa casa. Novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Desordem. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Belzebu, pelos príncipes do demônio é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando ao lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Ordem. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então esse trecho todo aí tem pra gente algo bem legal. Então é o sanduíche marcano, né? Você tem uma história, né, relatada. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram procurar ele e falaram tal coisa. Aí você tem outra história de recheio no meio, né, que são os fariseus falando que Jesus está fazendo o que faz por diabo, né, pelo poder do diabo. E aí, fechando o sanduíche, você tem de novo a mãe e os irmãos de Jesus chegando e falando algo para Jesus, né? Mãe, a família de sangue de Jesus falando algumas coisas, homens sem fé em Jesus e falando muita besteira no meio, e depois, de novo, família de sangue de Jesus falando algumas coisas, e aí você tem a reação de Jesus. É um sanduíche, e tudo isso a gente vê de uma forma só. A gente vê aí, que Jesus condena a incredulidade e Jesus abençoa a fé unicamente nele com salvação. Então, é bem estranha essa parte que a gente vê. Depois ali da confusão, né? De novo, tem sempre uma confusão, uma desordem. Jesus entrou numa casa e se reuniu novamente uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Então, muita gente, de novo, abarrotado ali, aquela coisa, desordem. Mas nesse momento, acontece algo muito estranho, né? Que são os familiares de Jesus querendo tirar ele dali, né? Eles ouvem falar disso e eles falam para que ele devia ser trazido dali, né? Então, os familiares de Jesus saem da casa deles, então eles não estão nesse local agora, para trazê-lo à força. Então, eles queriam arrancar Jesus à força do que ele estava fazendo. E aí eles diziam: ele está fora de si. É muito estranho. É muito estranho. Por um lado, né? Mas por outro, não deveria surpreender a gente que as pessoas se confundam a respeito de quem é Jesus e queiram que ele se comporte como elas querem que ele se comporte. Então a mãe, os irmãos de Jesus, né, tô falando ali de sangue mesmo, humanamente falando, queriam que ele se comportasse como se fosse o Jesusinho, o irmão deles, o filho dela, filho de Maria. E aqui eles estão sendo incrédulos. E a história do meio desse sanduíche diz pra gente como Jesus está condenando a incredulidade. E claro que vai para um extremo disso, né, de gente falando que Jesus estava fazendo o que estava fazendo pelo poder do demônio. E aí Jesus fala: como assim? Né? Nem o demônio se divide nem os demônios se dividem entre si, né? Ele usa algumas figuras, né? Reino, casa, enfim. Uma casa, um lar não pode se dividir entre si, né? Como é que uma família vai ficar dividida entre si? Não faz sentido, né? Então, se a sua família, nesse momento, está passando por algum tipo de dificuldade nesse sentido, é hora de reconsiderar e orar, pedir muito para Deus ajuda, se arrepender e conversar.
Porque nem os demônios se dividem, eles estão lá em ordem, né? Então a casa do demônio, os caras estão... E aí, galera, beleza? Beleza? E aí, vamos tocar o que hoje? Funk? Assistir jogo de quem? Não vou falar de que time, você já sabe. Mancado que você pensou aí. Só porque os caras... Não, gente, não pode falar. O Timão é... Ó, Corinthians lembra Corinthians, né? Uma cidade que teve uma igreja lá. Ai, ai, ai. Então, mas nem a casa dos demônios se divide entre si. Como é que Jesus estaria expulsando demônios se ele fosse do demônio, né? Então aí você tem um momento que ele fala que o pecado, né, a blasfêmia, quer dizer, contra o Espírito Santo, não tem perdão, e é nesse sentido aqui, tá? A explicação é o que já está aqui no texto, porque eles falaram que Jesus estava com demônio. Quem falar isso não tem perdão. Pronto, não dá para a gente aprofundar muito nisso, mas o texto maior diz para a gente que a incredulidade é condenada por Jesus. A família de Jesus estava falando, não, tira ele a força de lá, porque ele está fora de si, ele está cansado, gente, ai, esse menino não tem jeito. Como assim? E o final do texto, do 31 ao 34, você vê que a mãe e os irmãos de Jesus chegam lá, então eles saem de casa, eles já mandam alguém tirar Jesus de lá, Jesus não sai, porque é ele quem tem domínio da situação, e isso Deus vai mostrando pra gente, e deve mostrar sempre pra gente, quando eles chegam lá, aquela situação de desordem já está em ordem. Aquelas pessoas que estavam abarrotadas, Jesus já colocou cada uma no seu lugar, falou, senta aí que a gente vai conversar aqui. E aí, diante daquele final ali, né, a gente fica refletindo, né? O que Jesus fala, né? Quem é minha mãe, quem é o meu irmão? É quem faz a vontade de Deus. Não dá para a gente fazer de Jesus o nosso personal pocket Jesus, né? Não dá para fazer meu Jesus de bolso, meu chaveirinho da sorte. Jesus está acima de tudo. Ele está comandando tudo. Toda vez que a gente tenta deixar Jesus de um tamanho que a gente possa controlar, a gente está fazendo um ídolo. E a gente ouve dele na hora o que essa família aqui ouviu. Então Maria e os irmãos ali de sangue de Jesus, nesse momento, precisaram ouvir isso da boca de Jesus. Quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é da família de Deus, é quem faz a vontade de Deus. Isso é forte. E a gente acaba aqui. A gente acaba nesse caminho da cruz. A gente não pode escapar da realidade que Jesus está no comando, está no domínio da situação. E se a gente precisa de bênção, de ordem na vida, de ordem na nossa família, no emprego, no nosso empreendimento, no nosso casamento, futuro casamento, o que a gente tem que fazer é se submeter a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis. Não tentar apequenar Jesus e falar que Ele tem que fazer o que eu quero. Não cabe, Jesus não cabe no meu coração. Meu coração é muito pequeno. Jesus entra no meu coração, extravasa e explode. Não sou mais meu. As minhas ideias são muito pequenas. Os meus desejos que eu quero que Jesus se encaixe ali dentro e se comporte como eu quero é muito pequeno. Não dá. É a gente que tem que se submeter a Ele. É a gente que tem que entender que Ele tem domínio total. As bênçãos que vale a pena desfrutar vêm dEle. A ordem na nossa vida só vai vir a partir dEle. E o mal que tem que ser expulso da nossa vida só vai vir com a presença dEle total na nossa vida e nossa submissão a Ele. E se você entendeu isso agora, eu peço para que você ore comigo. Se você já é de Jesus, abra espaço para o domínio total dEle e deixe que Deus expulse o mal da tua vida. Se for necessário que um pastor, que um líder, que um irmão mais maduro na fé, entre um pouco na sua vida e fale, vamos caminhar nesse sentido. Pare de se esquivar e permita-se ser tratado. Porque Deus também trabalha e trabalha muito pelo meio dos nossos irmãos. E agora, especialmente nesse momento, através da palavra dele para você. Deixa Deus te transformar. Para você que ainda não conhece Jesus, tudo isso que a gente falou aqui hoje, a gente não consegue cumprir isso.
Eu não consigo entender totalmente a lei de Deus a ponto de fazer tudo certinho. Eu não consigo, como eu falei aqui da missão, eu não consigo estar focado o tempo todo na missão. Eu não consigo saber exatamente o tempo todo como a minha vida deveria ser para eu abençoar os outros. Eu falho nas coisas, você falha nas coisas. Eu muitas vezes quero fazer de Jesus o meu Jesusinho de bolso, que eu acho que ele vai caber na minha situação, ele tem que mover tudo para o meu sonho dar certo. Eu sou pecador e você é pecador. Se você entendeu isso, renda-se a esse Jesus e fala: eu não tenho força contra ti, eu sou teu. Vamos orar. Senhor, a gente te agradece pela tua palavra, a gente te agradece porque o Senhor tem domínio total, nada saiu do teu controle. E a gente pede pelas tuas bênçãos, por ordem na nossa vida e para que o Senhor expulse o mal da nossa vida. Se esse mal for preguiça, falta de vontade de discipular, mandar mensagem para alguém, se conectar com alguém, se esse mal for divisão no nosso lar, se esse mal for impaciência com os nossos, se esse mal for sobre sexualidade, se esse mal for qualquer coisa, Senhor, nós pedimos. Mude isso, por favor, expulse da nossa vida. Para aqueles que não te conheciam, Senhor, de forma pessoal até hoje, fale ao coração deles e que nasça hoje uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até mais.